Boa noite, boa noite. Vamos aqui começar mais uma live, um pouquinho atrasado nessa correria aqui do fechamento, né? Terceira sexta-feira do mês, então temos o fechamento de opções, e aí a bolsa para às 5 horas, tem um processo todo automatizado aí do fechamento das opções, né? Do exercício das opções, mas a gente volta depois às 7 horas. Né, o pregão volta de novo às 7 horas, então deu uma agarrada aqui para poder resolver algumas coisinhas e demorou um pouquinho, mas já estamos aqui a postos para poder começar. Então, antes de mais nada, né, lembrando sempre, né, que esse vídeo fica gravado aqui no Instagram, fica gravado também lá no YouTube, postamos também no nosso site o resumo em tópicos e também aqui no Instagram a gente posta também os tópicos também que a gente vai discutir aqui hoje. Cabe ressaltar que lá no site a gente coloca links, né, na maioria dos posts, né, não dos tópicos, não em todos, coloca links para as matérias completas, né, de onde a gente buscou as informações. Também gostaria de aproveitar, né, pedir para todo mundo para curtir, compartilhar, chamar os amigos para poder participar. Né? Agora, depois, quem tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta a qualquer momento também, que a gente sempre tenta aí esclarecer, seja aqui agora, durante a live, ou mesmo depois. Né? Vou aproveitar essa live que o pregão vai estar ali em algum movimento, dependendo, eu vou dar uma passada ali para vocês darem uma olhada. Né? Apesar que nesse horário, uma sexta-feira, 7 horas da noite, já não tem muita gente querendo operar, não. Independentemente disso, vamos sem mais delongas começar aqui no cenário internacional. Então, na política internacional, nos Estados Unidos, os Estados Unidos definiu que ele vai alertar as empresas americanas sobre os riscos crescentes de operar em Hong Kong, à medida que o controle cada vez maior da China sobre a cidade, né, sobre Hong Kong, causa deterioração, né, das condições de negócio. Então, basicamente falando, os Estados Unidos têm se mostrado cada vez mais preocupado com a China e a influência dela sobre Hong Kong e está querendo, de alguma forma, tentar botar uma pressão ali na China. Além disso, o Biden disse que os Estados Unidos podem usar tecnologia para restaurar a internet em Cuba. A gente vai falar dessa situação de Cuba, mas antes de falar dessa situação de Cuba, vamos falar um pouquinho mais dessa questão com os Estados Unidos versus China, porque a China já ameaçou responder com firmeza e vigor às eventuais sanções impostas pelos Estados Unidos por conta da repressão à democracia em Hong Kong. Então a gente tem um cenário aí que cada vez mais se desenhando de um conflito comercial, né, entre Estados Unidos e China, que já vem de bastante tempo. E aí, voltando à situação de Cuba, né, Cuba, para quem ainda não viu, está numa crise econômica gigante, né, teve o PIB reduzido em 11% no ano passado, esse ano tem uma previsão de queda de mais 1%. Né, grande parte da economia de Cuba, a parte que não é estatal, né, a parte privada, vive do turismo. Com a pandemia, o turismo simplesmente inexiste, né? E aí toda a cadeia em volta disso, que muita gente sobrevive com isso, acaba sofrendo. E aí essa crise econômica tem se tornado uma gota d'água, né? Que iniciou em diversos protestos contra a ditadura cubana no início da semana, no domingo. Então, um cenário bastante complicado e a gente vê aí algumas entidades políticas aqui do Brasil, inclusive tentando defender essa situação, que é bem complicado também. Né? Agora, o ponto principal é um dos maiores protestos que está tendo desde 1994, 95, quando teve lá atrás alguns protestos também por crise econômica. Então, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que lá em Cuba cortou a internet de alguns lugares para evitar a divulgação de vídeos e os Estados Unidos estão tentando restaurar essa internet de alguma forma para poder ajudar a população cubana. Vamos acompanhar como que vai acontecer os próximos passos disso aí, mas é um ponto bem importante, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Em termos políticos é um ponto bem importante. De mercado, Cuba não tem tanta relevância assim, mas em termos políticos ela tem um status, né, como o capitalismo versus o comunismo, né? Então a gente tem lá o comunismo muito representado por Cuba, então é um cenário que a gente tem que ficar de olho.
E para continuar a questão de ondas de protesto, na África do Sul, ela está vivendo também um cenário de caos depois da prisão do ex-presidente Jacob Zuma por corrupção. Ele foi primeiro tirado do cargo, né? Foi obrigado a renunciar pelo próprio partido. O próprio partido obrigou ele a renunciar. Ele é do partido que era do Mandela e ele goza desse prestígio de ter sido preso junto com o Mandela, mas aparentemente não seguiu nem perto dos passos do Mandela e com isso, né, foi preso e quando ele foi preso, a família dele, que tem diversas lideranças, ele tem cerca de 20 filhos, né, começou a entrar na internet e solicitar uma revolta da população que desencadeou em uma situação de caos lá. Então tem várias cidades com uma situação absurda, onde até a polícia juntou-se ao lado dos vândalos, né? Então também é uma situação bem complicada lá na África do Sul. Um cenário bem caótico. Passando agora para o mercado internacional, o Banco Central Europeu anunciou a formalização de um projeto que pode culminar com a emissão do euro digital, né? Esse é um projeto que está iniciando ainda. A previsão do Banco Central é que deve durar 24 meses, uma fase que eles chamaram de fase de investigação. Eles ressaltaram também que não significa que vai culminar, né, no euro digital. Eles estão estudando, mostrando que estão de olho no que existe de novas tecnologias, das novas possibilidades, vão avaliar todo o cenário e assim vão definir se vale ou não a pena evoluir com isso. É mais ou menos igual o Brasil está fazendo também. O Brasil faz algumas movimentações nesse sentido. O PIX é resultado dessas investigações. Pode ter certeza disso, que o PIX é um resultado dessa necessidade. Banco da Inglaterra, né, o BOE. O Michael Sanders, ele diz que em breve poderá começar a retirar estímulos monetários, né, ele é um dos dirigentes do Banco da Inglaterra, que pode começar a retirar esses estímulos monetários caso, é importante bem destacar isso aí, caso as tendências continuem. Então, assim, nesse cenário que eles estão enxergando hoje, com as tendências de queda aí da situação, né, de melhora da economia como um todo, os estímulos podem ser retirados aos poucos, né, não todos de uma vez também, e começar uma mudança nisso aí. Então, também é um ponto importante para a gente acompanhar. E nos Estados Unidos, a Fitch, né, ela reafirmou o rating de AAA com perspectiva negativa, né? Então, ela leva em conta, inclusive, para essa afirmação a questão política nos Estados Unidos, onde teve aquele imbróglio das eleições, que o Trump perdeu para o Biden, né? Então, aquela situação que gerou um caos político antes, né, nunca visto. E inclusive o maior que teve, eu acho que dos últimos tempos, em grandes países, né, com democracias já bem estabelecidas, né? Então um cenário aí que diminui, que mantém essa perspectiva negativa para a Fitch, né? E aí vamos aguardar também o que vai acontecer. Além disso, né, o que saiu lá nos Estados Unidos essa semana foi a inflação que subiu 5,4% em 12 meses, que é o maior nível desde agosto de 2008. Então, na sequência, né, a Fitch com certeza levou isso em consideração. Era importante ressaltar que a expectativa dessa inflação era um cenário menos forte, né, de inflação, num cenário até de retração da inflação, porém não foi concretizado e a gente está aí no nível mais alto desde agosto de 2008 para os Estados Unidos. Né? Que não é muito diferente do cenário do resto do mundo, com muita inflação acontecendo para tudo quanto é lado. Porém, aqui no Brasil, vou falar um pouquinho mais para frente, parece que a situação tem melhorado um pouco. Entrando agora no cenário nacional, a política brasileira, o Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, ele está internado, mas esse não é um ponto que interfere muito nos mercados, pelo menos a princípio, né? Se tudo correr bem e ele sair de lá, não interfere muita coisa, senão aí a gente tem que falar um pouquinho mais disso. Mas ele sancionou a medida provisória da privatização da Eletrobras, porém ele vetou que os funcionários demitidos pudessem comprar ações com desconto. Ele também vetou a proibição da venda de subsidiárias por 10 anos.
né? Então, isso aí é um ponto importante, né? Porque tinha lá uma possibilidade de que, ocorrendo a privatização, tudo que a Eletrobras comprasse, ela necessariamente tinha que ficar com aquilo ali por 10 anos, né? Então, a ideia é tirar essa aí para poder dar mais liberdade para quem adquirir a empresa, né? Para poder fazer o fatiamento que ela entender necessário, né? Depois de organizar tudo. E também ele também vetou a obrigação de reaproveitamento de ex-funcionários pelo governo, né? Esse reaproveitamento poderia ocorrer até um ano depois da privatização. Então, se um ano depois algum funcionário fosse demitido, o governo tinha que necessariamente reaproveitar ele. Então, isso foi vetado também, né? Então, um ponto bem importante aí. Falando agora da reforma tributária. O relator, o deputado Celso, ele fez alguns ajustes na reforma tributária. Esses ajustes foram feitos já em acordo com a equipe econômica, né, juntamente com o Paulo Guedes também. Então, o Paulo Guedes está bem alinhado desses ajustes que foram feitos. E os principais pontos, tá, foram a redução do IRPJ em 10%, em vez de só 2,5% e depois 2,5%. Então, é 10% agora, depois mais 2,5% no ano que vem. Ele mantém isento os fundos de investimento imobiliários, também é um ponto bem que gerou muito reboliço aqui no mercado financeiro. Ele tirou, então, que voltou com a isenção para eles. Ele também mudou para que a tributação do dividendo ocorresse apenas para pessoas físicas. Então, no caso de uma holding que paga dividendo para outra empresa que depois vai pagar para pessoa física, não vai ter uma bitributação aí. Então, ele paga a holding paga para a empresa e a empresa que é dona, que vai depois, só que vai pagar lá para a pessoa física. Além disso, ele está prevendo a redução de incentivos fiscais para poder fazer uma compensação dessas melhorias que ele tá propondo, e essa compensação, redução dos incentivos fiscais, vai muito em encontro de tirar benefícios de alguns setores, né? Então, um equilíbrio aí na situação também. Muito até que o Paulo Guedes já tinha comentado a respeito da necessidade de fazer isso, o relator já está incluindo nesse momento, na LDO. Na LDO não, na reforma tributária, desculpa. Falando de LDO, a LDO 2022 ela foi aprovada. Infelizmente, ela foi aprovada com um texto que contempla um aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões, e isso aí é um aumento de 1,85%. Cabe ressaltar, é um cenário assim terrível, né, da gente imaginar que num momento como que a gente está vivendo tem um aumento para o fundo eleitoral, né, enquanto todo mundo pensa numa redução desse fundo, no fim desse fundo eleitoral, todo mundo como população, né, de forma geral também, não vou falar que todo mundo é muita gente, mas muita gente pensa no fim do fundo eleitoral e a gente tem uma votação para aumentar o fundo eleitoral para 5,7 bilhões. Cabe ressaltar dois pontos importantes, né? Muitos partidos eles votaram contra o aumento do fundo eleitoral, mas depois votaram aprovando o texto da LDO que contempla o fundo eleitoral. Ou seja, no momento de votar contra eles até votaram certo, porém depois não levaram em consideração isso e acabaram aprovando. Tem um ponto importante aí que passa ainda desse cenário, vai para a sanção presidencial, e na sanção presidencial vai ter a questão do veto, né, ou não desse ponto. Então vamos torcer para que tenha um veto desse aumento aí. É possível disso, então ainda é possível da gente ter uma salvação nesse ponto. Claro que se vetando, volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto. Então a gente vai ter que acompanhar também para ver o que vai acontecer nesse cenário, mas vamos torcer para que tenha o veto e que ele não caia. E falando ainda em Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto de combate a supersalários, então que foi um ponto positivo, uma economia boa, que está indo tudo para o fundo eleitoral, né? Mas esse projeto, como teve algumas mudanças, ele volta para o Senado e depois do Senado ele vai efetivamente para a sanção presidencial. Então vamos aguardar aí também, vamos torcer para que seja aprovado logo e que isso reduza algum custo, né? Não sei dizer se ainda sobra alguma coisa em super salários aí que não deveria acontecer,
porém o mais importante é que a gente tenha um cenário com cada vez menos privilégios aí para alguns setores, né, públicos. Privatização dos Correios. A Marta Seiler, ela, que é a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento, ela diz que o serviço postal tem que ser mantido. O que significa isso? Ela diz que a parte de serviço postal vai ser vendida, mas também não vai ser privatizada também. A Constituição não tem que manter ela como estatal, mas que esse serviço postal não pode deixar de existir. Esse que é o grande ponto. Então, qualquer pessoa que faça alguma composição, qualquer empresa, né, que faça alguma composição e queira entrar no programa de privatização dos Correios, necessariamente vai ter que manter na sua proposta, vai ter que fazer na sua proposta, na composição que for efetuada, o serviço postal. Então, ele é necessário que a empresa continue fornecendo o serviço postal, né? Então, para envio de cartas, envio de boletos, etc., né? Mais envio de boletos hoje em dia do que cartas, né? Com e-mail e WhatsApp, eu acho que, e agora Instagram também, eu acho que acabou essa questão aí de carta social, é muito pouco, né? Ainda tem alguns, claro, alguns saudosos que utilizam desse meio e, obviamente, temos que mantê-lo. Coronavírus. Vacinas, né? 87,5 milhões já foram vacinados, destes 33,2 milhões com a segunda dose. Então a gente teve um aumento aí grande, principalmente na questão da segunda dose. Estamos tendo uma evolução bacana aí, né? Nessa semana foi uma boa evolução. Mas em termos de casos, já temos 19 milhões e 200 de casos, que é 9% da população. Recuperados já são 17,9 milhões também, que é 93% dos casos. Isso aí deu uma alta bem legal, porque em tratamento a gente passou para 800 mil pessoas, né, que é 4,2% dos casos, que foi uma queda considerável. A gente estava na semana passada na faixa de 1 milhão de pessoas em tratamento, né, então reduziu 200 mil pessoas se curaram nesse período. Não todas, né, obviamente, porque as mortes, infelizmente, aumentaram um pouco também e foram para 538.942 mortes, que é 2,8% dos casos e 0,3% da população. Em termos de notícias, a boa notícia é que a média móvel de mortes é a mais baixa desde 1º de março, então cada dia que passa parece estar se confirmando uma queda da curva, né? Vamos torcer para ela não dar uma aquecida novamente. E, além disso, o Dória, ele pegou o Covid pela segunda vez, né? Então, um ponto aí também, mostrando que é possível pegar Covid quem já teve Covid e quem já vacinou. Então, mostrando que a gente deve, e é muito importante isso, né? Ficar se protegendo, usando a máscara e tomando alguns cuidados, né? Evitando aglomerações, principalmente enquanto a ciência ainda está procurando maneiras de garantir que isso não ocorra, né? O fato é que ele pegar, provavelmente por ter sido vacinado, é bem provável, e já ter tido o corona também uma vez, é bem provável que ele não tenha grandes complicações. Anvisa. A Anvisa informou que até o momento não há conclusão sobre a necessidade de uma terceira dose, né? Então já existem estudos ocorrendo a respeito disso, se precisa dar mais uma dose, se não precisa. Existem alguns questionamentos aí rodando por aí afora, e a Anvisa está de olho e está estudando para tentar entender se é necessário ou não ter uma terceira dose aí, ou uma segunda dose, dependendo se for uma vacina de dose única, né, para ter um reforço da imunização. Porém, o secretário de Saúde de São Paulo, ele já está prevendo a necessidade de uma vacinação anual contra o coronavírus para manter a imunidade das pessoas. Inclusive, o Dória já falou que provavelmente São Paulo deve acabar começando essa revacinação em janeiro. Então, acho que o ponto aí fica que a gente vai ter que conviver com isso, né? Igual a gente convive com o H1N1, igual a gente convive com a gripe, né? Mas com um cuidado maior, porém com uma vacinação cada vez melhor, com uma qualidade de vacinas cada vez melhor, porque a tendência é sempre melhorando, né? Com a situação toda e um controle, principalmente da população toda vacinada, e aí evita
mudanças do vírus de forma tão agressiva, que nem está tendo essas mutações agressivas, provavelmente a gente deve voltar a ter uma vida mais tranquila aí para frente também. Mas vamos ter que tomar vacina todo ano. Falando agora de mercado, né, como eu disse, o mercado ele ainda está esperando, aí vai abrir agora às 7 horas, né, de novo para o aftermarket, terminando agora o exercício das opções, né, e agora vai voltar no aftermarket. Mas nesse momento a gente está no dia de hoje, fechando com 125.960, uma queda de 1,18%, né? Então, uma queda bem forte aí na semana. Deixa eu dar só uma conferida aqui, porque esse trem já está começando a mudar, né? Então é bom a gente acompanhar aqui para não dar muito erro, né? Na semana, a gente está então com uma queda de 0,83, né? É uma queda de 0,83 que a gente está aí na semana. Desculpa. No dia a gente está com 1,18. Na semana a gente está com uma alta de 0,42, né? Então a gente saiu da semana passada em 125.547. Estamos com uma alta de 0,42. No mês estamos com uma queda de 0,66. E no ano com uma queda de uma alta de 5,83%. Então a gente tem um cenário aí de que teve uma forte queda hoje, né, principalmente com o cenário lá nos Estados Unidos, né, após essas notícias, a bolsa resolveu cair forte agora na parte da tarde, ela estava até se mantendo estável, no início da manhã chegou até a ter um pouco de alta, mas voltou bastante aí agora na parte da tarde. Mas o dólar, né, o dólar Petax, ele fechou o dia em 5,0941, né, uma queda de 0,12. Na semana, uma queda de 2,77. Vale lembrar que semana passada a gente tinha terminado com 5,2393. O dólar fez uma loucura na semana passada, né, foi lá no alto e agora já recuperou, já voltou ao patamar anterior. Né, já está voltando pelo menos, né, nessa casa abaixo de 5,10. No mês de julho estamos com uma alta ainda de 1,84. Em 2021, uma queda de 1,97. Já o Euro Petax, ele fechou hoje a 6,0161, uma queda de 0,10%. Na semana, uma queda de 3,21%. Em julho, uma queda de 1,49%. E em 2020, uma alta de 1,49%, perdão. E em 2021, uma queda de 5,90%. Também o euro também tendo se comportado igual o dólar, né, com uma movimentação bem forte na semana passada e recuperando nessa semana. Né, o dia de hoje com um pouco mais estável também. Vamos ver se a gente consegue ainda virar julho e fechar ele caindo também, né, para poder ter um dólar e um euro cada vez mais baixo. Né. Vamos ver se a gente consegue o dólar aí abaixo de 5 e o euro abaixo de 6, né. Passando agora para fatos relevantes do mercado. Né? Hoje tem bastante pontos, né, que eu separei aqui. Então, por exemplo, a B3, né, ela investiu 600 milhões para ter uma participação de 37,5% na Dimensa. A Dimensa é o braço operacional da TOTS. Né? A TOTS ela é a TOTS3, tá? E a B3SA3, o código delas de operação. E esse braço ele é dedicado a soluções de tecnologia para serviços financeiros. A B3 faz isso com o intuito de facilitar o alcance dela de serviços adjacentes ao que ela já faz hoje, né? Relativo sempre ao mercado financeiro. Vamos ver como que vai evoluir os resultados dessa parceria, né? Tanto para a TOTS quanto para a B3. Embraer. A Embraer ela assinou um acordo com o programa Pool, que esse programa tem mais de 50 companhias aéreas, e esse programa relacionou esse programa com a Community Air, que é para o avião ERJ-145, e esse avião, dentro desse programa Pool, é a maior frota do mundo, né, esse ERJ-145. Então, um ponto aí positivo para a Embraer, né? Vamos ver como é que vai funcionar efetivamente na prática, né? O que vai gerar de ganhos para ela na prática. Não adianta só conceitualmente ser bom, temos que ver o que vai efetivamente dar de resultado.
Além disso, ela também anunciou a parceria com a EDP Ventures Brasil para juntos elas trabalharem num projeto de infraestrutura para aplicação comercial de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Basicamente falando, um carro voador, né? Então, muita gente chama isso de carro voador, né? Então, a possibilidade de a gente ter de forma comercial uma aeronave que consiga decolar elétrica, né? Então, que consiga decolar de forma vertical sem precisar fazer igual um avião e pousar também de forma vertical, de uma maneira mais segura, tranquila e levando uma população e que não seja um helicóptero, né? E aí, por isso, o apelido de carros elétricos. Também é uma ideia de ser algo acessível à população, né? Ou a mais empresas para fazer um táxi aéreo mais barato, vamos falar assim. Arezo, né? Eu esqueci de falar, o ticket da Embraer é EMBR3. Arezo, o ticket da Arezo é ARZZ3, né? Ela adquiriu a marca MyShoes. Essa marca era da TVZ, e a TVZ também é uma loja de roupas, tá, pessoal? Não é a TVZ, aquela antiga, do programa do Multishow, não. Então a TVZ, ela tinha parado com essa marca MyShoes. A Arezo resolveu comprar essa marca, focado na classe C e início da classe B. E aí a ideia é vender exclusivamente pelo Mercado Livre, né? E aí o Mercado Livre é o ticket MLI 34, né? ML34. Então aí um ponto interessante, né, que a gente vê a Arezo focando de uma separação de uma marca para venda sem ser em loja física, só online. E no caso, não nas lojas online dela, vendendo exclusivamente pela plataforma Mercado Livre. O Mercado Livre aproveitou para poder ressaltar que eles têm outros projetos para colocarem outras marcas, da Arezo inclusive, dentro da plataforma deles para venda lá pelo Mercado Livre. Petrobras, Petro 4 e Petro 3, né, PETR4 e PETR3, ela vendeu por 105,6 milhões de dólares para a 3R Petroleum, né, RRP3, sua participação no campo de produção de papa-terra, né, que é localizado lá na Bacia de Campos. Então também um ponto importante tanto para a Petrobras quanto para a 3R Petroleum. Lojas Americanas. Lojas Americanas, ela anunciou que Lojas Americanas, que tem o ticket LAME3, LAME3 e LAME4, LAME4, ela anunciou que vai realizar a cisão das lojas físicas e da fatia da AME Digital, né, do pedaço que ela tem da AME Digital. E aí, com isso, as lojas físicas e a AME Digital passam para B2W que é BTOW3. A B2W passa a chamar, então, Americanas. E vai ter um novo ticket, que é o AMER3, AMER3. E aí, as lojas americanas, ela continua sendo negociada, né? Só que ela vai ser como se fosse uma holding da Americanas, que era a antiga BTOW, né? B2W. Então, ela vai ser uma holding, a Lojas Americanas vai ser uma holding da AMER3. Né? Então, a LAME4 e LAME3 é holding da AMER3. Pelo menos isso aí a princípio. Se elas vão continuar mantendo foco só nisso, a gente não sabe, mas isso acontece a partir de segunda-feira. Então, quem tem lojas americanas aí na carteira, esse é um ponto extremamente importante, tá, pessoal? Quem tiver lojas americanas na carteira, não se assuste se entrar lá e ver o preço dela lá embaixo. Vai estar, igual aconteceu com o Pão de Açúcar, quando ele fez a cisão com Açaí. Só que você também vai ter recebido ações da B2W. Então aí você vai ter que fazer a composição de tudo para entender se o seu cenário está melhor ou pior na sua percepção, né? E aí vamos ver como que o mercado vai acompanhar essa movimentação das lojas americanas e da B2W. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 ele foi para 6,11, 14ª semana de alta.
O PIB 2021 foi para 5,26, que é a 12ª semana de alta. O câmbio 2021 foi para 5,05, ele estava em 5,04, então voltou a subir aí. E a Selic 2021 foi para 6,63, né, subindo um pouco também. Lembrando que a pesquisa Focus nada mais é do que uma média da expectativa das pessoas de mercado, né, do mercado como um todo, para esses indicadores. Não é necessariamente o resultado. Porém, como tem muita gente boa e qualificada fazendo as análises e imaginando o que vai acontecer, essa média acaba sendo muito utilizada, inclusive pelo Copom, para suas tomadas de decisão. O Banco Central. O Banco Central ele anunciou que a atividade econômica teve queda de 0,43% em maio e que no acumulado de 12 meses o indicador ainda está positivo em 1,07%. Vamos torcer para que o resultado de junho tenha sido melhor, né, e que o de julho também seja melhor e que a gente tenha um aquecimento da atividade econômica aí cada vez mais daqui até o final do ano. Agronegócio. O MST ele pretende captar 17,5 milhões de reais, oferecendo títulos do agronegócio por um retorno de 5,5% ao ano. E aí fica o ponto, né? O MST ele vai entrar agora no mundo capitalista de forma veemente, né? Com essa tentativa de captação de títulos, né? E aí vamos ver como que o mercado vai se comportar em relação a isso, se ele vai ter a credibilidade para conseguir efetivamente captar esse objetivo de 17,5 milhões com uma taxa de 5,5% ao ano. Né? Lembrando que a previsão da Selic é de 6,63%. Então vamos ver, pode ser que esses números mudem, mas vamos ver o que vai acontecer aí também. O fato é que para o agronegócio toda movimentação é sempre muito interessante. Né? O Brasil realmente ainda precisa muito de um agronegócio cada vez mais forte. IBGE, o volume de serviços cresceu 1,2% em maio, então também é um ponto interessante, né? A gente teve, apesar do Banco Central ter medido uma queda da atividade econômica, o volume de serviços medido pelo IBGE cresceu 1,2%. Então, ponto positivo. E a FGV, ela trouxe que o IGP-10 ela passou de 2,32 em junho, que era muito alto, né, para 0,18% em julho. Então, como eu disse no início dessa live, né, deu uma acalmada, parece que está dando uma reduzida aí na inflação aqui no Brasil, uma controlada. Vamos acompanhar, a gente precisa ter eu acho que dá para ter até uma redução aí, né, um retorno em alguns meses, não vai dar para retornar tudo, né? Mas até porque, né, na alta do ano, de 12 meses, já estamos com o IGP-10, né, já estamos em 34,61%. Né, então uma alta bem forte aí para o ano. Basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para trazer de notícias para vocês. O pregão está reabrindo, vou aproveitar, vou dar uma mostradinha aqui para ver como é que ele está nesse momento. Então, estamos em leilão aqui alguns papéis, vou virar aqui a câmera aqui para vocês poderem ver um pouquinho. Então, alguns papéis aqui, que não tem todos os papéis, tem só alguns, tá, pessoal? Mas a gente já tem alguns papéis em leilão aqui de abertura, né? E vamos ver como que vai efetivamente abrir e fechar. Então, a gente tem, por exemplo, Petrobras, todos esses que estão laranjinhas estão em leilão de abertura. Né? Então, aí Petrobras aqui nesse momento, por exemplo, ela tinha fechado a 26,28, o preço teórico dela do leilão de abertura nesse momento está aqui 27,70. Vamos aguardar um pouquinho, né, para ver como que vai fechar efetivamente. E aí, na hora que fechar, eu posto lá se teve alguma mudança no Ibovespa, alguma coisa, se tiver alguma mudança mais relevante, a gente posta aqui no perfil da corretora, né? E também daqui a pouco a gente posta o fechamento semanal, o fechamento do dia também, né? Com as 10 maiores ações do Ibovespa e as 5 maiores altas e as 5 maiores baixas do dia também. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo a participação. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Quem quiser perguntar qualquer coisa, chama a gente aqui no direct, chama no WhatsApp, chama lá no site.
em qualquer lugar que quiser, estamos à disposição para poder esclarecer o máximo de informações possíveis, que o nosso objetivo e o nosso compromisso é com você, com a informação para você tomar as suas decisões de investimento. Esse é o grande objetivo. É isso, muito obrigado a todos, até a próxima, na sexta-feira que vem a gente volta com mais um resumo semanal. Tchau, tchau.